A polícia prende Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro. Queiroz foi localizado no interior de São Paulo. Ele estaria atrapalhando as investigações do suposto esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio. Abraham Weintraub deixa o Ministério da Educação. A saída foi anunciada em vídeo ao lado do presidente. Eu estou saindo do MEC e eu vou começar a transição agora. O Banco Central registra retração recorde da economia no mês de abril. A polícia reconstitui o assassinato do menino Rafael Vinques, morto pela própria mãe no Rio Grande do Sul. Taxa de contágio pelo novo coronavírus diminui em 7 estados, mas no país a epidemia ainda está fora de controle. Erro no sistema do Ministério da Saúde reduz notificação de casos em São Paulo. O governo edita medida provisória que torna clube mandante dono do direito de transmissão dos jogos de futebol. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. A polícia prendeu hoje Fabrício Queiroz, ex-assessor parlamentar do então deputado Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Queiroz estava em Atibaia, no interior de São Paulo, numa casa que pertence ao advogado da família Bolsonaro, Frederico Wassef. O ex-assessor foi preso porque estaria atrapalhando a investigação do suposto esquema de rachadinha em que funcionários da Assembleia Legislativa do Rio devolveriam parte dos salários aos deputados para os quais trabalhavam. Amanhecia quando a polícia chegou. É um fato, no mínimo, intrigante. O advogado Frederico Wassef não foi localizado hoje para comentar a prisão de Fabrício Queiroz. Em nota, a advogada Karina Cufa afirmou que é a responsável pela defesa de Jair Bolsonaro e que Frederico Wassef não presta serviço diretamente ao presidente. Agora à noite, em transmissão ao vivo pela internet, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a prisão de Fabrício Queiroz. O repórter Galton Sé tem os detalhes ao vivo, direto de Brasília. Boa noite, Galton. O que disse o presidente a respeito da prisão de Fabrício Queiroz, que era assessor do filho dele, Flávio Bolsonaro? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos que nos assistem. O presidente disse que não é advogado de Fabrício Queiroz e também que não está envolvido nesse processo. Bolsonaro reforçou ainda que Queiroz não estava foragido e que não havia nenhum mandado de prisão contra ele. Bolsonaro classificou a prisão como espetaculosa. Vamos ver então o que disse o presidente Jair Bolsonaro. Deixo bem claro, não sou advogado do Queiroz e não estou envolvido nesse processo. Mas o Queiroz não estava foragido e não havia nenhum mandato de prisão contra ele. Né? E foi feita uma prisão espetaculosa. A gente já deve estar no Rio de Janeiro, deve estar sendo assistido pelo advogado e a justiça aí siga o seu caminho. Mas parecia que estavam prendendo um bom bandido da face da terra. Mas que a justiça, eu digo, siga o teu caminho. Repito, não estava foragido e não tinha nenhum mandado de prisão contra ele. Né? E, tranquilamente, se tivessem pedido ao advogado, creio eu, acredito, o comparecimento dele a qualquer local, ele teria comparecido. E por que estava ali naquela região de São Paulo? Que é perto do hospital onde faz tratamento de câncer. O Brasil já tem quase 48 mil mortes provocadas pela Covid-19. 1.238 foram registradas somente nas últimas 24 horas. O número de casos passou dos 978 mil. Mais de 482 pessoas estão curadas da doença, segundo o Ministério da Saúde. Apesar dos números altos, uma pesquisa apontou que a transmissão do vírus no Brasil está caindo, mas a pandemia ainda não está controlada. Dos números. A pesquisa... E uma falha no sistema de notificação do Ministério da Saúde tem provocado atraso na atualização dos números de casos da Covid-19 no estado de São Paulo. Pelo segundo dia consecutivo, São Paulo Esperamos não que nos contabiliza. próximos meses isso comece a aflorar. O Ministério da Saúde não se manifestou sobre a falha no sistema. Flamengo e Bangu entram em campo daqui a pouco na retomada do futebol profissional depois de 3 meses. E nós vamos agora ao vivo lá para o Maracanã, onde está o repórter Fabiano Martinez.
Boa noite, Fabiano. As delegações dos times já chegaram por aí? Já sim, boa noite a você, boa noite a todos. As equipes chegaram ao Maracanã por volta das 7 da noite, portanto, mais de uma hora antes do início da partida, que é uma das exigências para o retorno do Campeonato Carioca. Cada pessoa que está no estádio teve que passar por cabines de desinfecção colocadas em locais estratégicos. O uso da máscara é obrigatório para todos que estiverem nos bancos de reservas. A partida entre Flamengo e Bangu é a primeira sob a nova regra dos direitos de transmissão de TV. Uma medida provisória do governo federal publicada hoje define que o mandante da partida negocie individualmente os direitos, que antes eram divididos entre os dois clubes envolvidos. A medida define também que 5% da receita de televisão agora seja dividida entre todos os atletas. Antes, essa porcentagem era destinada aos sindicatos dos jogadores. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Fabiano. E veja, daqui a pouco, 6 em cada 10 transportadoras não estão conseguindo pagar funcionários, fornecedores e impostos. Pronta para voltar às pistas, a Ferrari ronca alto nas ruas de Maranello, na Itália. O SBT Brasil volta já já. Depois da feira, higienize frutas e legumes por 15 minutos em uma solução com hipoclorito de sódio, a popular água sanitária. Para cada litro de água, use uma colher das de sopa do produto. E atenção, o vírus sobrevive por 3 dias nas sacolas plásticas. O tratamento para combater o novo coronavírus em pacientes graves provoca reações que afetam vários órgãos do corpo. Entre eles, o sistema que filtra o sangue. Por isso, quase a metade das pessoas que precisam ser entubadas também tem que fazer hemodiálise. Falamos em Covid-19 e logo... Após 3 meses de pandemia, 6 em cada 10 empresas transportadoras de cargas e passageiros não conseguem fechar as contas. É o que mostra uma pesquisa divulgada hoje pela Confederação Nacional do Transporte. Quem trabalha no setor não vê a hora de voltar a rodar. A economia brasileira registrou em abril uma retração ainda mais forte que em março. O índice de atividade econômica do Banco Central mostrou uma queda recorde de quase 10%, o maior recuo mensal da série histórica, que foi iniciada em 2003. No mês anterior, a retração foi de 6%. Está sendo realizada neste momento, na cidade de Planalto, no interior do Rio Grande do Sul, a reconstituição do assassinato de Rafael Vinks. A mãe do menino, que confessou a morte do filho de 11 anos, participa da simulação. E vamos agora falar ao vivo com o repórter Andrei Rosseto, que acompanha tudo. Boa noite, Andrei. Há alguma previsão para o término, para o fim dessa reconstituição? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. O trabalho ainda não começou. Estamos aguardando a Alexandra Dolgokenski aqui em frente à casa onde aconteceu o crime. A reconstituição é um trabalho complexo, então não tem hora para acabar, sabe? O corpo de Rafael, Raquel, ele vai ser representado por um boneco com o mesmo tamanho e o mesmo peso. O objetivo é avaliar se a versão dada pela Alexandra, ela condiz com o que foi passado nos depoimentos, se a narrativa é a mesma dos depoimentos dados à polícia. O irmão de 17 anos, o Rafael, também vai participar da reconstituição. Um dos pontos que a mãe vai ter que explicar é como tirou o corpo do menino do quarto e arrastou até a casa ao lado. A mulher de 30 anos alega que matou o filho sem querer com uma alta dose de calmantes. Rafael desapareceu no dia 15 de maio. O corpo foi encontrado 10 dias depois dentro de uma caixa de papelão. O laudo preliminar da perícia apontou estrangulamento. O resultado aqui da reconstituição deve sair dentro de 30 dias. Marcelo. Obrigada pelas informações, Andrei. Em instantes, a Assembleia Legislativa do Rio instala comissão especial para analisar o processo de impeachment do governador Wilson Witzel. Polícia Federal faz operação contra fraudes na compra de cestas básicas para alunos da rede pública do Pará. A gente volta daqui a pouco. O uso de máscaras. A recomendação é trocar o acessório de 2 em 2 horas no máximo.
Na retirada, evite tocar a parte da frente e lave as mãos imediatamente. Se for cirúrgica, a máscara deve ser descartada em lixo comum. Se for de pano, tem que ser lavada com água e sabão e passada. O hospital deve funcionar com 40 leitos, metade de UTI. A Polícia Federal investiga fraudes na compra de cestas básicas para alunos da rede pública de ensino do Pará durante a pandemia. Hoje foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão no estado e também no interior de São Paulo. Do Pará nega o uso indevido do grupo de comunicação. Nós entramos em contato com a Secretaria de Saúde do Pará sobre os contratos com o Hospital de Salinópolis, mas até o momento não tivemos resposta. Um policial morreu e outro ficou ferido durante um tiroteio no complexo da Serrinha, no Rio de Janeiro. Os policiais foram atingidos pelos a morte disparos. pode ter ligação com o tráfico de drogas. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro instalou hoje a comissão especial que vai analisar o processo de impeachment do governador Wilson Witzel. A equipe médica conferia assim que tiver acesso ao processo, vai apresentar sua defesa. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou que está deixando o cargo e que vai assumir uma diretoria do Banco Mundial. A passagem de Weintraub pelo Ministério da Educação foi marcada por polêmicas. O ex-ministro é investigado no inquérito das fake news por defender a prisão de ministros do Supremo a quem ele chamou de vagabundos. Futuro das nossas crianças. A Justiça Federal arquivou parte da denúncia contra a extremista Sara Giromini, que pode responder agora por injúria e ameaça contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Sara também é investigada em outro inquérito sobre as fake news. E hoje, por 10 votos a 1, o Supremo concluiu que as investigações são legais e devem seguir. A terceira sessão sobre a validade das investigações. Um novo foco de Covid-19 preocupa as autoridades na Alemanha. Um frigorífico no oeste do país foi fechado após mais de 600 funcionários contraírem a doença. Na China, o governo afirmou que o surto em Pequim está sob controle. 21 novos casos foram confirmados na cidade nas últimas 24 horas. Em uma semana, 200 mil testes. Isso. O mundo já tem quase 8,5 milhões de infectados pelo novo coronavírus. Pela primeira vez, a Organização Mundial da Saúde afirmou que está otimista quanto ao início da produção em massa de uma vacina, ainda neste ano. A temporada de Fórmula 1 começará na Áustria, no dia 5 de julho. A promotoria de Atlanta, nos Estados Unidos, indiciou o policial que matou um homem negro com tiros nas costas durante uma abordagem. A decisão gerou revolta entre os agentes de segurança pública, que decidiram, então, cruzar os braços. Os manifestantes tomaram as ruas de Atlanta. Será enterrado amanhã, em São Paulo, o corpo do empresário Nevaldo Rocha, fundador do grupo Guararapes, que controla a rede varejista Riachuelo. O programa de solidariedade do grupo JBS vem atuando em diversas frentes no combate à pandemia do novo coronavírus. Os recursos têm destino certo, quase 200 cidades brasileiras de 18 estados, além do Distrito Federal. São ao todo 400 milhões de reais. E o programa Fazer o Bem Faz Bem... São mais de 130 unidades por esse Brasil afora aí. E nós estamos usando toda essa capilaridade com um time super motivado, ajudando a fazer acontecer. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Consultoras e consultores, a Jequiti acaba de